Está conosco essa noite o reverendo Emerson Ricardo Pereira dos Reis, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Casa Verde, segundo secretário do nosso presbitério. Reverendo Emerson também trabalhou anos a fio na revisão do nosso hinário Cantai Todos os Povos. Eu peguei só o final, né, do processo todo, os finalmente. Mas o reverendo Emerson é quem chefiou a equipe revisora também, um brilhante trabalho. Então, reverendo Emerson, seja muito bem-vindo à nossa igreja, sinta-se à vontade no nosso meio. Antes da leitura da Sagrada Escritura, quero manifestar aqui a minha gratidão ao reverendo Giovanni, gratidão ao conselho da igreja, aos irmãos que me proporcionam esse momento tão gostoso, especial, a mim e a minha igreja aqui representada também pelo coral, alguns irmãos que nos acompanham, irmãs que estão conosco. É muito bom poder estar com vocês aqui, principalmente numa ocasião como essa, aniversário da igreja, data festiva, momento de júbilo, né? Na caminhada da fé, na trajetória de uma comunidade. Eu me sinto muito privilegiado, muito contente também de poder estar com os irmãos e as irmãs. Eu estava me lembrando que eu estive aqui, eu não sei dizer agora quantos anos, né, atrás. Se não me engano, era pastor o reverendo Geraldo. E eu preguei no templo, né, que já não existe. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei procurando o templo, né, onde está o templo, e depois o reverendo Giovanni estava me dando um relatório aí, detalhado, né, da obra que está sendo realizada. Pela graça de Deus, no próximo aniversário da igreja, vocês, né, celebrarão lá, né, no novo templo. Pela graça de Deus. É muito bom, né? Graças a Deus pela oportunidade também dessa obra, dessa construção que será também para a glória de Deus. A reorganização da nossa região eclesiástica, a extinção, a dissolução do Presbitério Santana promoveu reencontros, né? A IPI de Casa Verde retorna ao seio do antigo presbitério Bandeirante, que foi a sua casa por muitos e muitos anos. O presbítero João da nossa igreja estava falando aqui, que ele esteve aqui na mocidade, né? Há muitos anos, não tantos assim, né, João? Alguns anos atrás, participou de atividades aqui com os jovens da igreja. Eu estava vendo aqui alguns reencontros, né? Aquela irmã ali, falando da dona Elisa Mazali, né? Tem os filhos dela aqui hoje, né? Dona Elisa foi membro aqui, foi professora aqui de escola dominical, me parece, estava ouvindo a conversa de longe. Então, esses reencontros abençoados, né? Coisa muito bom ter os membros da congregação do Jardim Tremembé aqui conosco, é bênção de Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Leremos do verso 1 até o versículo 8. Capítulo 15 do Evangelho de João, do 1 até o 8 versículos. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Palavra do Senhor para o nosso coração. Vamos assentar. No livro de Atos dos Apóstolos, está escrito, lá no capítulo 11, no versículo 26, que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Antioquia, muito cedo na história da igreja, tornou-se um centro de irradiação do cristianismo. Ali muitos, especialmente não judeus, muita gente, especialmente aqueles vindos do paganismo, muitos conheceram a Cristo. Ali trabalhou o apóstolo Barnabé, ensinando e exortando o povo. Ali trabalhou Saulo de Tarso, recém-convertido, anunciando a Jesus. E foi nesse contexto que os crentes foram chamados pela primeira vez daquele apelido que iria pegar e com o qual eles ficariam conhecidos para sempre. Ali em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Cristãos. Certamente foram chamados de cristãos porque eram parecidos com Cristo. Certamente foram chamados de cristãos porque falavam de Cristo, porque viviam para Cristo, e assim era fácil identificá-los. Ora, irmãos e irmãs, hoje em dia as coisas estão um pouquinho mais difíceis. Quando nós falamos de cristãos, podemos estar falando de grupos muito diferentes. Quando falamos de cristãos, podemos nos referir, por exemplo, aos irmãos católicos romanos, há membros da Igreja Católica Romana entre nós. Quando falamos de cristãos, podemos estar nos referindo aos protestantes históricos. Nós fazemos parte desse grupo. Quando falamos de cristãos, podemos estar nos referindo aos inúmeros núcleos evangélicos existentes no nosso país. Quando falamos hoje de cristãos, podemos nos referir às mais diversas igrejas relacionadas, por exemplo, aos pastores, bispos, apóstolos, missionários que estão em evidência na mídia aqui no Brasil. Quando falamos de cristãos, podemos nos referir, por exemplo, aos padres cantores, às paróquias da Renovação Carismática Católica. Quando nós falamos de cristãos nos dias de hoje, nós podemos, por exemplo, nos referir aos setores mais ecumênicos, àquelas igrejas, aquelas denominações que buscam o diálogo, buscam a unidade com outras tradições eclesiásticas. Quando falamos de cristãos,
Podemos nos referir também, por que não, àqueles setores considerados por muitos mais conservadores, fundamentalistas até, existentes entre católicos, entre protestantes ou evangélicos. Enfim, quando falamos hoje de cristãos, nós precisamos explicar, nós precisamos esclarecer de quem é que nós estamos falando na verdade. Ao falarmos de cristãos nos dias de hoje, tendo em vista a enorme diversidade do cristianismo, nós precisamos, diante dessa multiplicidade de manifestações, desses muitos jeitos de ser igreja cristã, nós precisamos explicar um pouco mais de quem é que nós estamos falando. No entanto, apesar de todas essas diferenças, com base no texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, eu penso que existem algumas características que são básicas, fundamentais e que podem servir de critério, podem servir de crivo, de peneira para nós selecionarmos e identificarmos aqueles que são verdadeiramente cristãos. O texto do evangelista João, o discurso do Senhor Jesus sobre a videira e os ramos, esse texto lança a sua luz sobre nós nesta hora de meditação da sua palavra. E eu penso que é um texto muito oportuno para esta igreja, para esta comunidade que hoje está aqui reunida, celebrando o seu 55º aniversário de organização, os seus 55 anos de caminhada histórica. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Com essas palavras, Jesus introduz a metáfora. Na realidade, a comparação da videira, ela está presente na Bíblia em outros textos também. A videira na Escritura Sagrada é símbolo do povo de Israel, o povo de Deus. No Salmo 80, versos 8º e 9, nós lemos assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Essa videira trazida do Egito, mencionada pelo salmista, essa videira plantada na terra, a terra prometida, Canaã, essa videira é Israel. Também lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, nos 2 primeiros versículos, nós encontramos ali também a comparação da videira. Agora, diz lá o profeta, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Mais uma vez, a Sagrada Escritura, ao referir-se à vinha, à videira, ela fala a respeito do povo de Israel. O cântico da vinha, no texto do profeta Isaías, menciona o trabalho que Deus teve com os israelitas. Ele plantou a videira, ele preparou a terra, ele cavou o chão, ele tirou as pedras, ele plantou as melhores mudas de uvas. No meio do terreno ele construiu uma torre para o vigia, ele também fez um tanque para esmagar as uvas, para produzir o vinho. E o texto menciona qual era a expectativa que o Senhor tinha em relação ao seu povo. Ele esperava que a vinha produzisse uvas boas, doces,
agradáveis ao paladar. Todavia, a videira produziu uvas bravas, uvas azedas. Israel, o povo escolhido por Deus, não foi uma videira boa, não produziu os frutos que Deus esperava, e por esse motivo o Senhor mandou ao mundo o seu próprio Filho, Jesus. Ele sim, Jesus é a videira boa, ele sim, Jesus é a videira genuína, a videira verdadeira. Ele, Jesus, é a videira que produz bons frutos, uvas doces. Ele, Jesus, é a videira. O Pai é o agricultor, o lavrador cuidadoso e atento, que cuida bem da sua vinha. Nessa relação e nessa metáfora entram também os discípulos de Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Assim, pois, irmãos e irmãs, estão muito bem estabelecidos os pontos de comparação. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira, os discípulos, os seus seguidores, são os ramos. Na comparação apresentada por Jesus, nós encontramos esse elemento que é fundamental em todo o texto, a união vital existente entre os ramos e a videira. Os ramos não existem, não podem existir, não conseguem existir separados do tronco, à parte da videira. Por várias vezes encontramos no trecho que nós lemos há pouco essa expressão, permanecer em mim. Essa expressão, permanecer em mim, ela aparece várias vezes nesse relato nos lábios de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O coral cantou exatamente isso, né? Se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão ser meus discípulos de verdade. Fica evidente que só pode existir vida para o ramo se ele estiver ligado ao tronco da videira. Só pode existir vida para o discípulo se ele estiver ligado ao mestre. Só pode existir vida para o cristão se ele estiver ligado ao Cristo. O crente que não permanece em Cristo é ramo desligado da videira. Esse ramo não pode ter vida, pois não recebe da seiva que vem do tronco da videira, que é o próprio Senhor Jesus. Para nós, irmãos e irmãs, para todo cristão, para a igreja toda, permanecer em Cristo é questão fundamental. Não existe cristão, não existe igreja fora de Cristo, longe do Cristo, à parte do Cristo, além do Cristo, desligada, separada, distante, acima do Cristo. A união vital entre o ramo e o tronco da videira é aquilo que caracteriza o verdadeiro cristão, é aquilo que identifica a verdadeira igreja, estar ligado a Cristo. Em sua metáfora, Jesus ainda esclarece: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse trecho do discurso de Jesus menciona a necessidade de o ramo produzir frutos. E sobre isso eu já vou falar já,
sobre a necessidade de produzir frutos. Mas cabe aqui, primeiramente, ressaltar o que o agricultor faz aos ramos. Alguns ramos ele corta e joga fora. Outros ele limpa. E nós devemos atentar para essa limpeza que é mencionada por Jesus. Todo ramo que dá fruto é limpo pelo agricultor para que produza mais fruto ainda. O agricultor limpa o ramo para o seu próprio benefício, para que ele continue saudável, produzindo frutos. Essa limpeza, irmãos, irmãs, é a poda da árvore, é a poda da planta, a poda que o agricultor faz no arbusto. Existem vários tipos de poda. Eu não entendo muito bem desse assunto, mas eu estava pesquisando rapidamente e descobri que existe a poda de formação. Essa poda ela é orientadora do desenvolvimento da planta, do arbusto, da árvore. Existe uma outra poda que é a poda de limpeza, é uma poda sanitária. Existe ainda uma poda de renovação, é uma poda que incentiva a floração, que incentiva a frutificação da árvore. O que é importante dizer é que a poda, ela é sempre benéfica. É a poda que garante o crescimento equilibrado da planta. É a poda que garante o controle das pragas e das doenças da árvore. É a poda que garante o vigor da planta. É a poda que garante a qualidade, a quantidade das flores e dos frutos. Nesse sentido, ser podado é uma necessidade. Ser podado é uma verdadeira bênção. Ser podado é ser cuidado pelo agricultor, é ser cuidado pelo próprio Deus. Nós bem sabemos, irmãos e irmãs, que o Senhor Deus tem muitas maneiras de nos podar. Deus utiliza de muitos tipos de poda nas nossas vidas. Ele pode nos podar através da doença, Ele pode nos podar através do desemprego, Ele pode nos podar através da falência material, Ele pode nos podar através de conflitos familiares, Deus pode nos podar através de relacionamentos partidos, Deus pode nos podar através da experiência do luto, Deus pode nos podar através das perdas mais diversas na vida. As podas, por vezes, são muito doloridas, são extremamente difíceis para serem suportadas. Jesus, a videira, afirma que o seu Pai, o lavrador, o agricultor, Ele poda, Ele limpa os ramos que são os seus discípulos, os seus seguidores, todos nós, a sua igreja. Jesus, aliás, afirma que os seus discípulos já estão limpos, estão podados pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra. A palavra de Jesus faz a limpeza na vida de seus discípulos. A palavra de Deus promove a poda necessária na nossa vida. Para nós, para todo cristão, para a igreja, ser podado é uma questão fundamental. Não existe cristão, não existe igreja que não sejam podados, limpos, orientados, edificados, exortados, disciplinados, consolados, confrontados por Deus e pela sua palavra. A poda pela palavra de Jesus é o que caracteriza o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, ser podado pela palavra do Senhor. Por fim, temos que mencionar os frutos.
Jesus fala muito a respeito dos frutos nesse trecho do Evangelho. Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como vemos, irmãos e irmãs, frutificar não é questão de menor importância. Ao contrário, frutificar é obrigatório. Obrigatório, precisamos dar frutos. O ramo que não produz fruto é cortado, é lançado fora e queimado. Todavia, o texto é claro e nos remete aos 2 itens anteriores enfatizados nesta mensagem. Em primeiro lugar, só pode produzir frutos o ramo que está ligado à videira, a união vital com Cristo, a permanência em Cristo. É isto o que leva aos frutos. Em segundo lugar, só pode produzir frutos o ramo que é podado pelo agricultor, ser cuidado, ser limpo por Deus, ser podado pela palavra de Jesus. Isto leva aos frutos. A ligação essencial do ramo com a videira é o ponto-chave para a produção de frutos. Jesus, por 2 vezes, afirma que o ramo não pode produzir fruto sozinho, separado, apartado do tronco. A fonte da vida é a videira. A vida jorra do tronco para os ramos. Os ramos só podem produzir frutos porque estão ligados à videira. Tal lição de Jesus demonstra claramente a nossa total impotência, a nossa total dependência. Sem mim nada podeis fazer. É isso que nos diz o Senhor Jesus. Dependemos totalmente do Senhor para produzirmos frutos. A vontade do agricultor é que muitos frutos sejam produzidos pela videira. No entanto, é importante afirmar que, diferentemente das jabuticabas, por exemplo, as jabuticabas cujos frutos são produzidos diretamente no tronco da jabuticabeira, diferentemente das jabuticabas, as uvas, os cachos são produzidos nos ramos da videira e não no tronco. É evidente que os ramos têm que estar ligados ao tronco, caso contrário, não produzirão fruto nenhum. Porém, os frutos não aparecerão no tronco, mas aparecerão neles mesmos, nos ramos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que, como igreja, não produzimos fruto nenhum longe de Jesus, que é o tronco, a videira. Todavia, exatamente por se tratar de uma videira e não de uma jabuticabeira, exatamente por sermos ramos ligados à videira, os frutos devem ser produzidos em nós, através de nós. Deus produz através de nós. Somos nós mesmos que somos os ramos, e as uvas hão de aparecer nos ramos e não no tronco. Somos nós, os discípulos, os seguidores de Jesus, somos nós, a igreja, somos nós que precisamos dar frutos. Aqui, no contexto do Evangelho de João, o fruto esperado por Jesus é o fruto do amor.
viver em comunhão com Deus, viver em comunhão com Jesus, viver em comunhão com o nosso próximo. Todos nós precisamos pensar como é que o amor de Deus e ao próximo vai se concretizar na nossa vida cotidiana. Jesus afirma que esse fruto que o ramo produz a partir da videira, esse fruto glorifica, agrada ao Pai, que é o agricultor. E diz mais: se produzirmos esse tipo de fruto, nos tornamos de fato seus discípulos. Para nós, para todo cristão, para toda a igreja, frutificar é questão essencial. Não existe cristão, não existe igreja se não se produz frutos, frutos de amor, frutos que glorificam ao Pai. O fruto de amor que glorifica a Deus é aquilo que caracteriza o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Hoje, se nós queremos identificar os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, a verdadeira igreja, nós podemos utilizar as características apontadas no texto do Evangelho de João, aqui no discurso do Senhor Jesus sobre a videira e os ramos. Esse texto, ele oferece para nós critérios, crivos, peneiras, para selecionarmos, identificarmos aqueles que pertencem verdadeiramente a Cristo. A união vital entre os ramos e a videira, permanecer em Cristo, viver em Cristo, ostentar tão somente o nome de Cristo. Quem vive assim é cristão. Quem vive assim é discípulo de Jesus. A comunidade que vive assim é verdadeiramente igreja de Cristo. Mas também a poda regeneradora, ser limpo, ser podado, ser cuidado por Deus, pela palavra de Cristo. Quem tem essa experiência é cristão. Quem tem essa experiência é discípulo de Jesus. A comunidade que tem essa experiência é verdadeiramente igreja de Cristo. Mas ainda o fruto glorificador, ser ramo que produz o fruto abundante do amor, fruto que glorifica ao Pai. Quem produz esse fruto é cristão. Quem produz esse fruto é verdadeiramente discípulo de Jesus, o fruto do amor. A comunidade que tem e que produz esse fruto é verdadeiramente igreja de Cristo. Que o Senhor Deus continue ajudando e abençoando esta igreja, esta comunidade, a Igreja Presbiteriana Independente do Tucuruvi, na passagem de mais um aniversário, seu 55º aniversário de organização. Que o Senhor Deus ajude e abençoe cada um dos membros desta comunidade, cada um dos membros desta igreja, cada um dos irmãos e das irmãs que aqui trabalham, que aqui militam, a todos nós também, para que cada um de nós, todos nós, as nossas vidas sejam vidas verdadeiramente cristãs, que sejamos todos verdadeiros discípulos de Jesus, ramos ligados ao tronco da videira Jesus, podados e cuidados pelo agricultor, o Pai, e que produzem os frutos abundantes do amor e que glorificam a Deus. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém.